não vamos descriminalizar ninguém. Você que está ouvindo essa mensagem pela internet, nós te amamos. Venha como você estiver, cheio de tatuagem, todo arrebentado com essas marcas. Nós vamos te amar, te acolher, te ajudar e dizer para você que a verdadeira marca que você precisa ter é a marca do Filho de Deus dentro de ti, que é o sangue de Jesus derramado na tua vida. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, e nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Amém? Oremos agradecendo a Deus pela leitura. Bendito Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que temos visto e ouvido até esse momento. Aqui está o momento da tua palavra e aí está o teu povo. Tu bem sabes, Senhor, que busquei tua orientação para aqui estar, e eu te peço que o Senhor recobre minha memória. Tudo aquilo que li, vi e me preparei para esse momento. E assim como o Senhor me convenceu de verdades, que o teu Espírito Santo convença aos demais que serão expostos a essa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, baseado nessa leitura bíblica que eu fiz, eu quero pregar nessa noite sobre o seguinte tema: o povo de Deus e o uso de tatuagens. O povo de Deus e o uso de tatuagens. O que é que a Bíblia fala para nós? Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, vamos interpretar tudo com muito cuidado. E depois Deus nos conduzirá a algumas conclusões importantes aqui, ou algumas lições importantes aqui, para a nossa vida prática, porque hoje é a terça-feira da palavra, tá bom? Queridos, o texto que nós lemos trata-se de uma palavra de Deus, falada aos judeus no livro de Levíticos. Como já temos dito, Levítico é o terceiro livro na ordem do Pentateuco. Eram 5 livros, que são eles Gênesis e Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O livro de Levítico, ele tem uma característica especial, porque trata-se de um livro que fala sobre as ordens de Deus para a santificação do povo. Era um livro que visava estabelecer a cultura da santificação ou da santidade no meio do povo de Israel. E ao falar aqui no livro de Levítico, o livro de Levítico é um livro que está cheio de galerias de ensinos. Quando nós vamos estudar sistematicamente o livro, nós vemos que o livro tem uma galeria de ensinos de permissões e proibições. E dentre as galerias, ou dentre essas duas galerias, está a galeria das proibições, que é inclusive esta leitura que fizemos, está dentro desta galeria de proibições. E é interessante nós dizermos que Deus está dizendo ao povo de Israel que eles não deveriam dar golpes em suas carnes por causa dos mortos, e nem deveriam marcar os seus corpos com tatuagens ou com marcas. É verdade que no hebraico, e nós iremos interpretar já já, não existe a palavra tatuagem, mas você vai entender como é que essa palavra se enquadra nesse texto. Então Deus está traçando aqui uma proibição. Obviamente que é importante contextualizarmos, e tudo que farei nessa noite será absolutamente contextualizado para dar respaldo, para quando você estiver conversando com alguém, entender melhor esse texto, porque eu vi muitas contradições na internet, e eu fui buscar em livros, fui buscar em fontes confiáveis para chegar diante dos irmãos, levando em conta o fato de que essa mensagem é transmitida para 1000 pessoas, e todos possam fazer o seu juízo de valores ao ouvir o que tenho para dizer, crente que estou falando da parte de Deus aos irmãos. Havia uma cultura entre o povo de Canaã, que quando morria algum ente deles, alguém da família deles, eles costumavam prestar cultos aos deuses que abrigavam o espírito do morto, e ao mesmo tempo reverenciavam o morto, golpeando as suas costas ou a sua carne com chicotes ou com algo cortante ou perfurante. E depois disso eles pegavam esses cortes que estavam em seus corpos e faziam tatuagens em memória daquele momento que ele estava vivendo de tristeza, luto ou protesto, ou até mesmo de culto àquele Deus que abrigava a alma dos mortos. Como no Egito, e nós iremos ver, já havia essa prática, no povo de Canaã também tinha essa mesma prática.
Então, sabendo Deus que o povo de Israel ia ser introduzido no meio de um povo que tinha uma cultura parecida com a dos egípcios, que Deus reprovava, então Deus chama os judeus e fala para que eles não sigam os mesmos hábitos ou costumes do povo de Canaã. É importante também ressaltar, ainda que de modo introdutório e interpretativo do texto, o seguinte detalhe. Vocês vão, por exemplo, olhar na Bíblia de vocês e verem, por exemplo, o versículo 27. O versículo 27 vai dizer: não cortareis o cabelo arredondado ou os cantos das vossas cabeças, nem danificareis as extremidades da tua barba. Eu vi cada comentário na internet que não tem nada a ver com a história. O que era que acontecia aqui? Os homens criavam cabelos, os sacerdotes e os cultuadores dos deuses pagãos que adoravam os astros, criavam cabelo, como nós poderíamos chamar aqui hoje de cabelo black, aqueles cabelos grandão. Eles arredondavam o cabelo e arredondavam a barba para demonstrar a adoração ao Deus Sol naquela época. Deus está dizendo para que os judeus não façam isso, não adorem ao Deus Sol, assumindo a postura de cortar o cabelo como um adorador do Deus Sol, ou de cortar a barba como adorador do Deus Sol. Obviamente não é o alvo da nossa mensagem aqui, mas embaixo, no versículo de número 28, ele fala sobre o que nós estamos alvejando aqui. Ele está proibindo os judeus a praticarem aquilo que os pagãos praticavam. E nós entendemos, à luz da Bíblia, que essa prática era uma prática proibitiva, que era justamente o uso de desenhos no corpo. Mas, como eu disse no começo, a palavra tatuagem não aparece na Bíblia. Tanto é que você vai observar no versículo 28 da sua Bíblia: e faça isso, nem fareis marca alguma sobre vós. Percebam que a mensagem ela traz um ato proibitivo. E a oração do versículo 28 é uma oração composta, sendo que a segunda parte da oração é uma parte uma parte de subjeção à primeira parte da oração. É uma oração subordinativa, ligada aqui por uma partícula conjuntiva de negação. Olhe para a sua Bíblia, vou ler com muito cuidado. Olha o que diz: pelos mortos não dareis golpes em vossa carne. Isso aqui era uma prática. O texto fala de duas, uma acompanhada da outra. Não dareis golpes em vossa carne. E nem, percebeu? E nem, isso aqui, essa palavra aqui é uma partícula conjuntiva subordinativa e negativa, porque assim como a primeira nega, a segunda também nega. E nem fareis marca alguma sobre vós. Essa marca, a palavra marca aqui no hebraico é ka'aka, que significa literalmente marcar com riscos, marca alguma. Mas, irmãos, vamos entender um pouco a questão aqui da tatuagem. Eu vou voltar para o texto já já. Irmãos, o que é tatuagem? O que é isso? Irmãos, segundo o dicionário, tatuagens é uma deformação do corpo pela pigmentação artificial da pele, em forma de desenhos, símbolos, palavras ou letras. As primeiras tatuagens datam entre aproximadamente 4.000 e 2.000 a.C. E geralmente os seus traçados mais antigos estão relacionados a entidades religiosas e aos seus ritos. Por exemplo, em 1900 foram encontrados um casal de múmias no sítio arqueológico de Gebelin, no Egito. O casal de múmia que foi ali encontrado, no homem havia a imagem de um boi selvagem, que também era chamado de bode de barbárie. E na mulher havia um traçado nos lombos 4 letras S, 4 símbolos, na verdade S, porque eles escreviam em aeróglifos, que não é a nossa língua, tá bom? Parecia com S, tá? Não é que era um S, parecia com S, que alguns interpretam como se fosse serpente, o símbolo de uma serpente, mas parecia mais com S. Continuando, na mulher, e no abdômen daquela mulher havia a sequência de L's, que parecia com um cajado. Entretanto, os pesquisadores estudando concluíram que tanto o símbolo no homem quanto o símbolo da mulher, encontrados nesse sítio arqueológico, apontavam para práticas religiosas escritas no seu corpo, como símbolo de devoção a uma entidade. Essas múmias, elas datam entre 3.350 a.C. e 3.017, entre 3.350 e 3.017 antes de Cristo. Ou seja, essa múmia que foi encontrada prova claramente que a prática da tatuagem no passado era uma prática que ligava os indivíduos às suas crenças, aos seus deuses. O comentarista
bíblico inglês, o comentário bíblico inglês de James Fawcett Brown diz: tatuagem para os antigos eram como símbolos de pactos permanentes. O homem mais velho encontrado tatuado até hoje, ele data de 3.370 a.C., conhecido como o Homem do Gelo, tinha 61 tatuagens, foi achado no ano de 1991 e o seu nome é Otzi. Ele foi encontrado no gelo e sua pele estava perfeita, pastor? Relativamente sim. Por quê? Porque ele foi atingido por trás por uma flecha e caiu debruçado em um rio. Esse rio congelou. E hoje, agora em 91, um casal de alpinistas estava nos Alpes da Itália e encontrou no gelo o cadáver desse homem, que parecia ser um homem contemporâneo. Quando foi examinar, tratava-se de um homem que havia sido praticamente congelado e conservado. O fósforo 14, que é uma forma de examinar peças antigas ou fragmentos antigos, constatou que ele datava justamente de 3.370 a.C. e tinha 61 traços de tatuagem. Os historiadores pesquisaram os traços de tatuagem de Otzi e acreditavam também que ligava a Otzi a alguma religião daquela época, que viveu nos Alpes da Itália, e ele morreu, como já disse, agora repito, em um momento de batalha. Mas não para por aí. Irmãos, a cultura da tatuagem, ela teve sua presença muito permanente entre os povos no passado. Desde o tempo de Israel, desde 3.000 a.C., que a tatuagem já era uma cultura. Entretanto, segundo os historiadores, a tatuagem, ela teve um declínio, ela parou de ser cultivada, parou de ter um hábito entre os povos no ano de 789 depois de Cristo. Perceba, de 3.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo aproximadamente, até 787 depois de Cristo, havia cultura da tatuagem em todo lugar. A pergunta é, por que em 1787 a cultura da tatuagem parou? Por causa da ascensão ou do crescimento do cristianismo. Com o crescimento do cristianismo no Oriente e no Ocidente, as tribos, os povos que cultuavam seus deuses a partir de tatuagem, passaram a parar de cultuar seus deuses e pararam de se tatuar como símbolo de devoção aos seus deuses. E o que acontece? Esse símbolo, ele parou até o século, o uso de tatuagem, ele parou pelo crescimento do cristianismo, como eu falei, e teve a sua ascensão a partir do século XVIII, ou seja, em 1801 para frente, começaram a se retatuarem novamente. E de lá até então, o mercado das tatuagens passou a crescer ascendentemente, ou seja, a crescer progressivamente. Acredita-se que no mundo hoje, o mercado de tatuagens movimenta aproximadamente 2 bilhões de dólares por ano, no mundo inteiro. A população dos Estados Unidos, que foi a que eu pesquisei, não encontrei a do Brasil, mas dos Estados Unidos, quase 20% das pessoas nos Estados Unidos têm algum tipo de tatuagem em alguma parte do seu corpo. Esse movimento de tatuagem, ele começou a crescer assustadoramente a partir da década de 40, principalmente depois do movimento hippie. Muitas pessoas passaram a adotar tatuagens, e a adoção de tatuagem na cabeça de alguns servia como se fosse um ato de homenagem para alguém. E essa ascensão cresceu e veio crescendo e chegou aos nossos dias. O grande problema das tatuagens é que hoje em dia tem sido motivo de questionamento dentro das igrejas. As pessoas costumam perguntar se o cristão pode ou não pode se tatuar. E quando você dá alguma resposta no sentido proibitivo, as pessoas perguntam o seguinte: então por que aqui na Bíblia, no Novo Testamento, não existe nada proibindo o uso de tatuagens? Escute isso. A única referência em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, que fala de tatuagem, é só esse texto aqui e mais nenhum. E a única vez que tatuagem aparece na Bíblia é Deus proibindo a prática, porque não era uma prática que ele queria no meio do povo de Israel. Até hoje em Israel, os judeus ortodoxos, que são judeus que praticam, os judeus ortodoxos não usam tatuagem. No Novo Testamento, não se tem notícia que Jesus, nem os seus discípulos, usaram tatuagem. É bom dizer que existem duas heresias que vocês vão encontrar pela internet. A primeira heresia vai dizer que quando Paulo falou aos Gálatas, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, os infelizes que querem introduzir tatuagem no cristianismo vão dizer que Paulo era um homem todo tatuado, e é mentira. O contexto ali diz que Paulo trazia cicatrizes,
como prova dos seus chicoteamentos, das suas tribulações, das suas dificuldades em pregar o evangelho. Paulo tinha marca de chicote. Ele diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Uma outra heresia que precisa ser desmentida em nosso meio é que as pessoas dizem que Jesus, na glória, tem uma tatuagem na perna. E alguém perguntou para esse herege: por que é que tem tatuagem? Porque Jesus, a Bíblia diz, e quando ele veio no trono, estava escrito em sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O infeliz não leu que Jesus estava vestido com vestes reais. Não era que o rei, em lugar nenhum do mundo, tatuava seu corpo. O que acontecia era que as vestes de Jesus tinham na altura da coxa das vestes: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquilo ali não tem nada a ver com tatuagens, nada mais é e nada menos é do que Satanás querendo buscar brechas para entrar. Ou seja, alguém vai perguntar: então, pastor, se tatuagem é proibida, então por que no Novo Testamento não tem? É porque era questão óbvia. Tem coisas que não estão na Bíblia porque são causas vencidas, questões óbvias que não precisa ser abordado de tão óbvio que é. E se não, pegue os exemplos aqui já citados, aonde Jesus ensina que se deve fazer. Em lugar nenhum. Aonde você vê os apóstolos dizendo que se deve fazer? Em lugar nenhum. O que é que a Bíblia nos ensina ao longo das Escrituras? É que o meu corpo, é que o teu corpo seja mantido irrepreensível. Todo o vosso corpo, alma e espírito seja mantido irrepreensível até a vinda do Senhor. Deus santifica o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o crente não precisa desse tipo de patifaria. Mas essa cristandade moderna adotou para si essas coisas. É bom ressaltar que a palavra tatuagem, ela foi utilizada pela primeira vez pelo navegador britânico James Locke, quando este esteve no Tahiti, no ano de 1769. A palavra tem uma origem onomatopeica. O que é isso? Quando você imita o som. Onomatopeia é imitar o som de alguma coisa. Você imitar o som de um carro, onomatopeia é imitar o som de um sapato, onomatopeia. Então, quando Locke, que é James Locke, quando Locke esteve no Tahiti, ele viu pela primeira vez o processo de tatuagem. E quando ele viu tatuando, ele observou que era tinta em ossos finos, traçado sobre a pele de pessoas. E olha que coisa interessante: pessoas que estavam tatuando o rito de passagem, de culto aos seus deuses. E eram tribos. E quando Locke ouviu o barulho, tatal, que era o barulho que um martelinho fazia no osso, então ele passou a chamar de, em inglês, tatou. Em francês, tatouer. Em português, tatuagem. O Delta de la Rosse, que é uma enciclopédia britânica que era muito vendida no Brasil antes do Wikipedia, pela internet, desbancar Delta de la Rosse. Eu, inclusive, já vi muito exemplares da Delta. A Delta foi que inventou o verbo tatuar. Foi ele que introduziu no dicionário brasileiro a palavra tatuar, de onde vem o substantivo, tatuador. Então, é uma palavra recente, foi inventada em 1769, mas a prática de marcar os corpos com desenhos é 4.000 antes de Cristo. Então eles faziam essas coisas. E quando nós voltamos para o capítulo de número 19, o versículo de número 28, e vamos interpretar o texto com cuidado, nós observamos algumas lições. Eu vou interpretar o texto no que diz no hebraico. Olha o que o hebraico diz: pastor, me xingou todinho, não te xinguei. Eu vou te explicar. Quando ele diz biveres abequem, ele está dizendo o seguinte: nas vossas carnes, titenu lo não fareis, lá nefesh, em prol de nenhum morto, vesere, a prol de nenhum morto, nenhum corte. Olha que coisa interessante: anibaquem, a palavra ani no hebraico significa eu sou o Senhor. Baquem, em vós, não fareis, titenu mais uma vez, lo, não fareis, caca, marca, o getuvet, impressão, e o getuvet Yavé, impressão, eu sou Jeová. Agora vem aqui a interpretação, pontos importantes dessa interpretação para nós aqui diretamente. Olha que coisa: quando o texto diz ani baquem, o texto está dizendo assim: eu sou o Senhor em você. Sabe o que o texto está dizendo? Não dê golpes na sua carne em favor dos mortos, porque eu sou o Senhor, dentro de você. Sabe onde é a tatuagem que Deus quer imprimir em você? É dentro do seu coração. É o que o hebraico original está falando para nós aqui. Eu sou o Senhor em você.
Olha que coisa interessante, está dizendo que o nosso relacionamento com Ele não é um relacionamento superficial de pele, é um relacionamento internalizado em nós. Ele está dizendo que os judeus estavam marcados por dentro, é isso que ele está falando. Continua a interpretação do hebraico aqui, ka'aka, de onde vem a palavra aqui? A palavra ka'aka, ela tem um chores, um dos estudiosos, chores é a raiz etimológica de uma palavra. Assim como nós temos aqui o radical na língua portuguesa, né? Por exemplo, o radical, carroça. O radical de carroça é carro. De carroça vira carro, de carroça vira carroceria, então o radical é carro. Então ka'aka também tem um radical. O radical de ka'aka, ou chore de ka'aka, é cacoa. Ka'aka ou cacoa, traduzido para o português, significa desconfigurar, deslacerar, deformar, destruir. Então quando alguém traça tatuagem no seu corpo, pegando o hebraico original, para não forçar o texto, está dizendo que quando alguém faz tatuagem, está deformando o seu corpo, está destruindo o seu corpo, está delacerando o seu corpo. É isso que Deus está falando para os judeus aqui. Continuando, aí tem outra palavra aqui que é o getuvet. A palavra getuvet vem do substantivo getobet, que significa marca provocada ou impressão proposital. É o indivíduo pegar de propósito e marcar o seu corpo com um desenho, com uma letra ou com alguma coisa. Sabe o que acontece? Deus está proibindo. A única referência da Bíblia sobre tatuagem, ela é proibitiva na galeria do livro de Levítico, que trata sobre a santificação do povo. Não se repete por quê? Agora eu estou repetindo. Não se repete por quê? Porque não havia necessidade. Jesus já nasceu dentro da cultura judaica. Ninguém praticava isso entre o judaísmo. Paulo não praticava, ninguém praticava. Não era a cultura deles praticar. É por isso que não tem, irmãos. As pessoas estão procurando pretexto. Se a única vez que tem é proibitiva, e os judeus praticam, Jesus praticou, os apóstolos praticaram, por que as pessoas querem empurrar a porta hoje em dia? Aí vem uma coisa interessante aqui. Deus, Ele proibiu o uso de tatuagem, que está na galeria das proibições. Não estou forçando o texto, estou interpretando no hebraico, já expliquei o que é tatuagem para mostrar a você que eu não estou forçando nada. Irmãos, então por que é que Deus proibiu o uso de tatuagem? Eu quero destacar aqui 4 razões e terminar essa palavra. 4 razões pelas quais Deus proibiu o uso de tatuagem. Primeiro, porque era uma prática comum entre pagãos. A primeira razão era porque era uma prática comum entre pagãos. Os egípcios usavam, mesopotâmicos usavam, os assírios usavam, os cananeus usavam. E Deus falou, você vai ler na sua casa, e você vai, ele fala, eu sou o Senhor. E quando você continuar lendo, ele vai dizer assim, porque eu sou santo, e assim como eu sou santo, vocês devem ser santos também. O que ele está dizendo? Eu não sou igual aos deuses das outras nações, eu sou diferente. E assim como eu sou diferente dos deuses das outras nações, vocês que são meu povo, tem que ser diferente dos povos das outras nações também. É isso que ele está dizendo. Que o pacto dele não está na pele, o pacto dele está no coração, imprimido dentro de cada judeu, e deve estar imprimido dentro de cada crente. Então, era uma prática pagã. O que é o paganismo? Sistema de crenças e de divindade fora do sistema de crença da Bíblia. Então, toda prática que é fora dos padrões bíblicos é um paganismo. Por isso, é uma prática externa. Quando você vai pegar a palavra paganismo, um dos sinônimos da palavra é prática externa ao cristianismo, o pagão. Então, era uma prática com muitos pagãos daquela época. Os pagãos costumavam fazer isso. Os pagãos do Oriente, eles tinham práticas... os pagãos do Oriente tinham práticas que Deus reprovavam. Por exemplo, aí mesmo na sua Bíblia, no capítulo de número 20, você está no 19, se é soltar para o 20, é vizinho. No capítulo de número 20, versículo de número 23 e 24, olha a prática pagã daquele povo ali. Olha o que diz o texto. E vós, e a vós, isso aqui. E não andeis como o costume das nações, que eu expulso de diante de vós. Está vendo que era o costume deles? Porque fizeram todas estas coisas. Estas coisas o que, irmão? Você vai voltar para a leitura anterior a essa, para você ver o que foi essas coisas. Portanto, fui enfadado deles, e a vós vos tenho dito, em herança possuís a terra, ou a sua terra, e eu a darei a vós para possuíres a terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Ou seja, eles estavam sendo separados. Olha o versículo 26 aí, baixa as vistas, lemos 24, olha o 26. E sermei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Por que o judeu não deveria fazer o que eles faziam? Porque eles eram pagãos. Eles não conheciam o Deus da Bíblia, não conheciam o Deus de Israel, então praticavam aquilo baseado no seu sistema de crença. E eles eram pagãos.
para nós o cristianismo. O que é o paganismo para nós? O que representa na nova aliança o paganismo? O paganismo para nós na nova aliança é representada pelo mundanismo, práticas externas ao cristianismo, coisas externas a nós, assim como os judeus tinham naquela época práticas externas a eles, que eram paganismo. Para nós temos práticas externas a nós cristãos também, que é o mundanismo. Então nós aprendemos que Deus não quer que nós venhamos ser igual ao mundano, igual àquele que não conhece a Jesus. Eles não podem ser referências para nós. Artista de televisão, cantor famoso, influência, ou seja lá quem for, não pode ser o nosso norte. Nós fomos tirados do mundo por Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui mesmo, no livro de 1 João, Jesus também fala uma outra coisa interessante, deixa-me encontrar aqui, para não citar errado. 1 João capítulo de número 2, versículos de número 15 até o versículo de número 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Perceba a coisa, Deus está em nós, não é na marca de tatuagem, como ele falou lá, eu sou Deus em vocês. Deus não está em nós. Ele está dizendo aqui no versículo 15, na segunda parte: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência do tudo que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai senão do mundo. O mundo passa, bem como todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você não é mundano. Israel não era pagão, então eram práticas que não pertenciam. Quando o cristianismo cresceu em 787, como falei aqui, o número de tatuagens diminuiu porque as tribos foram evangelizadas, eles aceitaram a Jesus. Hoje em dia nós vemos um crescente contrário. O diabo não quer contaminar ou mundanizar os crentes fora da igreja, não. Ele quer mundanizar os crentes dentro da igreja, mas aqui ele não vai encontrar lugar, porque aqui é uma igreja poderosa, lavada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Tatuagem não é coisa de crente. Deus proibiu, e não foi eu que proibi. E eu desafio, assim como tem homens de Deus que desafiam também, se você estudar, você vai ver, desafio a teólogos ou a pseudo-estudiosos nos provar o contrário. A única referência que tem é proibitiva. Judeu não tinha como cultura, o colégio apostólico não tinha como cultura. De onde vem esse demônio dessa cultura? De onde vem? É a pergunta que temos. Quem foi que introduziu isso no cristianismo? Primeiro, Deus proibiu porque era uma prática pagã da época. Segundo, Deus proibiu porque era uma prática idólatra. Irmãos, os povos pagãos, eles eram idólatras. Idolatria é culto a deuses estranhos. Quando alguém cultua um deus estranho, isso é idolatria. E naquela época, como vocês sabem, os egípcios tinham seus deuses. Cada nação tinha seus deuses. Eu já preguei sobre isso aqui. Naquela época, os deuses, eles eram figuras nacionais. Então era comum, por isso que você vê na Bíblia assim, ó, o Deus de Israel. Por quê? Porque naquela época os deuses não eram figuras universais, eram figuras nacionais. Cada nação tinha seu Deus, cada região tinha seu Deus. Perceba que se você for no Egito Antigo, tinha os deuses dele lá. Se você chegar na Grécia, tinha os deuses dele lá. Se você chegar na antiga Canaã, tinha os deuses dele lá. Se você chegasse em Roma, tinha os deuses dele lá. Porque eram figuras nacionais, irmãos. Deus não havia se universalizado ainda. Por isso que você vai ver na Bíblia o Deus de Israel, porque ele era uma figura nacional naquela época, ele se identificava dessa forma. Naquela época, quando uma nação vencia outra, eles entendiam que o Deus daquela nação foi que venceu o outro. Ele não atribuía a estratégia bélica, não, e nem a capacidade ou a habilidade dos soldados. Ele acreditava que havia intervenções dos seus deuses. É por isso que Deus também intervinha em favor de Israel, para mostrar que ele era mais forte. Lembra lá do episódio entre Jeová e Dagom? Levaram a arca de Jeová para dentro do templo de Dagom. Chegou lá, Deus esmagou a arca Deus esmagou a figura de Dagom com a presença da arca. Então era visto daquela maneira. A forma deles verem Deus naquela época era diferente da forma como nós vemos hoje. Então era um ato de idolatria se tatuar. Era para quem tinha pacto com alguma entidade espiritual. Então, continuando, a idolatria entre os povos é tão provada no versículo de número 4 do capítulo 19 da sua Bíblia. Pode ler, por favor? Versículo de número 4, pode olhar, deixa-me que eu vou ler daqui. 19:4, olha o que o texto vai dizer.
falando sobre a idolatria dos povos. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, as nações para as quais eles estavam indo, tinham seus deuses de fundição, de símbolos em pele, etc. E Deus falou, não sejam iguais a ele. Vocês não precisam fazer nada do que eles fazem. Vocês têm que ser um povo diferente, porque eu sou o Senhor. Olha o que o texto é interessante, ó. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não era o Deus das terras pagãs, que eles eram idólatras. Então, as tatuagens naquela época era muito comum entre os povos pagãos. E quando eles faziam isso, eles estavam cultuando aos seus deuses. Vocês vão poder ler também aí, caso vocês queiram. O capítulo 20 é vizinho. Do versículo 1 ao 5, eu não vou ler não. Do versículo 1 ao 5, vai falar sobre o culto a Moloque, que eles faziam. Era um deus cananeu também. Irmãos, a prática de idolatria entre o povo do Oriente era tão grande que, por exemplo, em 2014, o Instituto Francês de Arqueologia achou no sítio arqueológico de El Medina, próximo às pirâmides do Egito, uma múmia que recebeu o nome de múmia tatuada, pois trazia em si, né, um número muito grande de tatuagens, e ela datava aproximadamente 1800 a.C. E houve um mistério muito grande acerca de quem era essa múmia, que pertencia, quem era essa múmia, que tinha tanta tatuagem assim, e foi enterrada em um lugar tão privilegiado, que era próximo das pirâmides do Egito. Um cientista chamado Mustafa Azari desvendou o mistério da múmia tatuada em 14 de outubro de 2018. Se tratava a múmia de Etpet, sacerdotisa e feiticeira da deusa Ató. A deusa Ató era a deusa da fertilidade entre os egípcios. As moças que queriam dar à luz, elas faziam um pacto com Ató e colocavam tatuagens em si como se fossem adoradoras de Ató. E ali elas geravam filhos e consagravam seus filhos também a essa divindade. Então era uma prática religiosa. Essa múmia encontrada aqui, como nós já vimos, no ano de 2014, revelou isso através de estudos produzidos pelo Instituto Francês e desvendado por esse cientista, que eu vou repetir o nome, Mustafa El Azari. Então era considerada a deusa dos jovens, da fertilidade, para quem queria ter filho. Por isso que os egípcios se tatuavam, irmãos. Era uma forma de culto. Eles não faziam, de certo modo, que queriam. É porque eram ignorantes com relação ao verdadeiro Deus. Ou seja, no lugar onde o evangelho não chega, as práticas mais aberrantes para nós é comum, para eles não conhecem. Estão cegos na ignorância. Mas nós que recebemos a revelação como os judeus, muda tudo. E o que acontece é o seguinte, assim, irmãos, a prática da idolatria sempre foi uma prática proibida no meio do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e consiste em um ato de grave desobediência. Então a idolatria é algo abominável diante de Deus, e é um ato de desobediência. Em Levítico não, Êxodo, capítulo número 20, vai estar escrito lá nos versículos, a partir do 4, se pode a memória, 4, 5, vai estar escrito assim: não farás para ti imagem nem escultura, nem semelhança algum do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, que eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que guardam os meus mandamentos. Deus proibiu, é o mandamento que Deus deu para Israel, não ser idólatra, não praticar idolatria com imagem de escultura, nem fundição, nem na pele. Mas é interessante nós dizemos que era um ato de desobediência. Deus falou não, e não podia ser dito sim, porque caso alguém fizesse, era desobediência, era apedrejado, era punido com morte. Em Deuteronômio 14:1 fala que eles puniam com morte quem praticava essas coisas, essas desobediências aqui. E é interessante que no capítulo de número 15, essa aqui eu quero ler com vocês, no 1 Samuel capítulo de número 15, tem uma referência interessante aqui. 1 Samuel 15, versículo de número 22 e versículo de número 23. Olha o que o texto diz para nos advertir com relação à importância de se obedecer a Deus. 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atentar é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Sabe o que quer dizer? Eu coloquei, pastor, uma tatuagem, escute, aqui ó, Jesus Cristo é o Senhor. Eu pequei, querido, a questão não está na tatuagem que você colocou, a questão está na desobediência que você fez. A questão não está no símbolo, está na desobediência. E quando eu falo você, eu não estou falando para quem, eu estou falando para quem conhecia e praticou. Não é para você que não conhecia e praticou. No final tem uma palavra para quem já está tatuado aqui, fique tranquilo. Palavra da parte de Deus para você, tá bom? Então não é para aquela pessoa, irmão,
a pessoa colocou um símbolo cristão, colocou uma cruz. Irmão, a questão não está no símbolo, a questão não está na frase, a questão está na desobediência. O contexto do texto que a gente leu, Saul fez um sacrifício que não era para ser feito. E Samuel chegou e repreendeu ele, que ele estava errado. Ele era um rei, ele era um guerreiro, ele tinha que se preocupar em matar o rei inimigo, em tomar as coisas, mas não em fazer sacrifício. É mais ou menos assim, você chega aqui, o pastor Raimundo diz assim, ó, o culto, só um exemplo, o culto vai começar às 18 horas, e aí chega alguém aqui, um membro qualquer, 4h30, e levanta o culto. Ele não errou em levantar o culto, mas errou em desobedecer a ordem do pastor. Não é a questão da intenção, é a questão da obediência. O texto está falando o seguinte: melhor é obedecer do que sacrificar. A pessoa tem que se preocupar com a vontade de Deus, e é um princípio, irmão. Desde o livro de Apocalipse, Deus só falou para Adão, de Gênesis, Deus só falou para Adão uma coisa: obedeça, Adão. Adão desobedeceu. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu e disse: obedeçam. O princípio da Bíblia não é sacrifício, o princípio da Bíblia é obediência. E a palavra de Deus para você aqui não é aquela tatuagem de cruz, não é aquela tatuagem de frase bíblica, não é isso que está em pauta aqui. O que está em pauta é algo bem maior, é a obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ninguém é honrado quando é desobedecido, por mais que a desonra pareça ser bonita. Ninguém é honrado. Ninguém é honrado. Então, irmãos, era um ato de idolatria, era uma desobediência, e Deus estava dizendo: não façam. Eles podem, mas vocês não. Vocês são meu. Eu resgatei vocês. Vocês são diferentes deles, assim como eu sou diferente dos deuses deles. Me obedeçam. Assim como eles obedecem aos deuses deles botando, me obedeça não botando. Assim como eles honram os deuses deles botando, me honrem não botando. Era isso que Deus estava falando. Proibindo. Continue comigo. Em terceiro e penúltimo lugar, são só 4. Em terceiro e penúltimo lugar, Deus proibiu a prática da tatuagem pelo seu povo também, porque era uma prática ou um símbolo de invocações. Eles colocavam esses símbolos, essas práticas, esses desenhos para invocar as suas entidades. E é interessante nós observarmos aqui o seguinte: que invocação é o ato de trazer para si, ou trazer manifestações para si. E Deus está dizendo para eles justamente isso. No Oriente Médio, irmãos, eles costumavam, naquela época, fazer símbolos com as suas tatuagens de invocação. Observe, por favor, o que é que diz o versículo 18 da sua Bíblia, só a parte A do texto. Olha que coisa interessante, ó. O versículo que nós lemos mesmo, 19 e 28, ó. Pelos mortos não dareis golpes nas vossas carnes. Por quem? Lembra lá do hebraico, como é que está escrito? Lo la nefesh. Lo la nefesh, quer dizer, não tragam para vocês, não invoquem para vocês com marcas espíritos mortos. É isso que ele está dizendo. Olha, para continuar ainda, o que é que nós vamos observar aqui? Leia, por favor, aí o capítulo 20, é só saltar, nós estamos 19, 20, versículo de número 27. Olha o que o texto vai dizer: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, consultar mortos, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, e o seu sangue sobre eles serão. Ou seja, quando alguém invocava, irmãos, esses espíritos que eles viam lá, tanto entre cananeus, como viram também entre egípcios, Deus está dizendo que Israel não deveria adotar isso para eles, não deveriam ter esses mesmos comportamentos. Então, Deus está dizendo que era um ato de invocação, eles não deveriam invocar os mortos com símbolos, em memória, com tatuagens ou coisa parecida. Se você notar no capítulo de número 18, versículo de número 28 de 1 Reis, o que é que nós temos ali? Elias leva os profetas de Baal para o monte, lembra? Aí, vocês clamam o Deus de vocês, que eu clamo o meu. Você lembra como era que o profeta de Baal, versículo 28, você pode consultar. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 28. Sabe como eles invocavam? Cortando as suas carnes. Era um culto comum. Eles estavam invocando, por quê? Eles cortavam as carnes e voltavam a fazer tatuagens em homenagens a Baal. Era a prática, começou você pegar esse texto aqui e casar com aquele texto lá. Você vê que era a prática comum de invocações. Irmãos, um site que eu consultei, eu não sei se eu vou saber pronunciar, Follow the Corey, pelo menos foi assim que eu interpreto. Ele fala, esse site ele traz o significado das tatuagens antigas. Eu vi, tem um bocado lá, não vou anotar porque era muito. No Egito, as tatuagens elas representavam deuses. Em Canaã, as tatuagens também representavam deuses. Então as pessoas sempre que faziam essas tatuagens eram invocando a proteção desses deuses, o favor desses deuses, um pacto com esses deuses. Eram assim que eles faziam.
E essas tatuagens eles colocavam em símbolos, né? E colocavam em palavras, em símbolos. Desenhavam ritos, rituais, eles desenhavam na pele as imagens, as palavras, os nomes dos deuses. Agora escute, nas Filipinas, agora recentemente, você pode botar no YouTube depois você vê, eles fizeram um festival de tatuagens. E as tatuagens que eles fizeram um festival, as pessoas faziam tatuagens lá, como símbolo de pacto que eles tinham, e as pessoas caíam endemoniadas com os símbolos de tatuagem que eles tinham, os símbolos que eles colocavam lá nas Filipinas. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, quando alguém sobe, né, na cadeia lá da magia negra, eles colocam riscos, traços, em alguns casos tatuagens também, simbolizando ao Exu, a entidade que eles servem. Então vocês percebam que isso são símbolos de invocações. É verdade, tem pessoa que coloca inocentemente. Tem também a tatuagem artística, eu vou falar daqui a pouco. Colocam, mas sempre foram vistos como símbolos religiosos, irmãos. O que acontece, aqui também eu coloquei, as iniciações de tribos na África. Quando eles vão iniciar alguém na magia ou na sociedade, eles colocam tatuagem como símbolo de iniciações também. Tem uma outra palavra, não é escalpelação não, é uma tatuagem em alto relevo. Eu vi também, em alto relevo que eles colocam. Tem um nome, não é escalpelação, arrancar o cabelo, não é isso não. Era outro tipo de tatuagem, tem a ver com a pele. Então eles faziam esse símbolo também de iniciação. Irmãos, para nós no Novo Testamento, nós precisamos entender como crentes em Jesus algumas coisas. A primeira é que a igreja não invoca Cristo com símbolo de tatuagem. Nós invocamos Cristo através da oração. O crente não precisa fazer invocações, colocar tatuagem para homenagear esse, homenagear mortos, homenagear aquilo outro. Não, nós já somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E quando a igreja tem consciência de que ela está selada, ela não precisa das patifarias do mundo. Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele disse: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando alguém fica buscando essas coisas lá fora, quando alguém fica buscando essas coisas para trazer para a sua vida, é porque não está cheio, a sua alma não está ocupada com Deus. Aquele indivíduo que tem a sua alma ocupada com Deus, nesse momento, ele está orando pelos desabrigados lá daquela cidade, ao invés de estar preocupado em gastar com colocar tatuagem, ele está preocupado em ganhar as almas perdidas que estão pela rua, ao invés de ficar preocupado com o negócio de tatuagem. Ele está preocupado com as coisas de cima, não é com as coisas da terra. As coisas da terra não corrompem ele, porque ele sabe que ele é templo do Espírito Santo. Ele foi comprado, ele tem coisa mais importante para se preocupar do que com essa questão de tatuagem, porque o que preenche ele é o Espírito de Deus e não o modismo ou a vaidade desse mundo. Um monte de vazios, sem Deus, não percebe que tem que se encher e fica buscando coisas do mundo para si. Ao invés de influenciar, se deixa ser influenciado. Em vez de serem homens influenciadores e mulheres influenciadoras, ficam sendo influenciados. Vai pegar as influências dele na internet. Cantor, maconheiro, a cantora Vida Fácil, prostituta, só anda dançando nua, aí se sente empolgado para colocar tatuagem. Olha a referência do infeliz, e depois diz que é crente, igreja cheia do Espírito Santo. Não é assim não. A igreja se enche porque ela sabe que ela está numa batalha espiritual. Enquanto os tatuadores estão se enchendo de demônio com símbolos horríveis, a igreja está de pé cheia do Espírito para expulsar todo o principado, toda potestade, toda a hoste espiritual da maldade. Enquanto há um mundo lá fora se corrompendo, Jesus quer a igreja aqui dentro se santificando para sair por estas portas como sal da terra e luz do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. São divisores de água, não estou forçando o texto, é a interpretação do próprio contexto do texto. É o contexto histórico do texto que eu estou interpretando e aplicando. Não tem segredo nenhum. Não precisa ser teólogo para fazer isso aqui não. Os teólogos estão inventando pirotecnias teológicas para introduzir na igreja um monte de tolice que não pertence a nós. Aí Deus tem que levantar obreiros como eu, os que estão aqui humildes, mesmo sem essa teologia toda, para falar para o povo de Deus o que é. Em quarto e último lugar, para terminarmos, Deus não permitiu porque também era uma prática de pertencimento entre pagãos. Irmãos, era uma prática de pertencimento. O que é pertencimento? Pertencimento é quando alguém pertencia a algo, a alguém ou a alguma coisa. Se alguma coisa é uma instituição. No passado, na época que essa carta foi escrita, haviam muitas pessoas que não pertenciam a si mesmo, pertenciam a outros no passado. Então essa prática de pertencimento, por exemplo, eram prática de pertencimento religioso, pertencimento a um senhor, pertencimento ao Estado ou a uma classe social e pertencimento ao mundo do crime. Tudo no passado isso aqui. Estou falando do passado, presente e futuro, pertencimento. Tudo no passado. Por exemplo, no passado, religioso, eu estou falando o tempo inteiro aqui, eles pertenciam aos deuses dele, aí ele fazia tatuagem em homenagem aos deuses dele.
Pertencimento a senhores naquela época, somente em Roma e na Grécia, era costume dos senhores tatuar os seus escravos. Assim como se tatuavam hoje em dia, né? Que isso aqui serve mais para criminosos que eu vou falar. Eles ferroavam animais para marcar. Então os senhores, quando compravam alguém, ele colocava uma marca, para quando aquele escravo escapar, alguém lá na frente saber de que ele pertencia. Então tatuava. Era uma forma de pertencimento a um senhor, a um dono do escravo. Continuando, com relação às classes sociais, tanto em Roma quanto na Grécia Antiga, era o costume tatuar algumas pessoas como, por exemplo, soldados. Tinham soldados que pertenciam a certas legiões de guerreiros e eles eram tatuados, porque eles pertenciam ao Estado. Por quê? Quando eles morriam, para eles terem um enterro de acordo com o protocolo do país dele. Quando houve as cruzadas, quando a Igreja Católica foi tomar Jerusalém da mão dos islâmicos, houve uma mortandade muito grande. Então o que a Igreja Católica permitiu? A Igreja Católica permitiu que se fizesse uma cruz no punho dos soldados. Por quê? Quando fossem resgatados corpos no fronte de batalha, aqueles que tivessem a marca da cruz pudessem ser enterrados como cristãos. Os islâmicos não costumam usar tatuagem, mas há quem diga, a fonte que eu consultei fala assim, há quem diga que os islâmicos também tatuaram no corpo o símbolo do islamismo para não serem sepultados como cristãos. Então haviam grupos dentro de Roma, tá, no passado, que faziam essas marcas para quando tivessem mortos, tivessem enterro de acordo com seus princípios. Mas aquilo ali não tem nada a ver com o princípio religioso, é que eles pertenciam ao Estado romano, e o Estado romano resolveu marcá-los com cruz. Não é nenhum mandamento bíblico, ele foi uma cultura do momento deles lá, particular deles. Então, irmãos, era um ato de pertencimento, alguém estava dizendo que pertencia a algum grupo. E também, como disse, também aqui tem os criminosos, que naquela época, eles eram tatuados a ferro e fogo, né? Pegavam um símbolo lá e queimavam eles, para que as pessoas ao encontrarem na rua, ver a sua pele deformada com a letra, com um símbolo, saber que ele era um criminoso. Ele era marcado pela justiça romana. Então era uma forma de pertencimento no passado, mas também é uma forma hoje em dia de pertencimento no presente. No presente, olha aqui que interessante, no dia de hoje, agora, 2019, 2022, 2021. Pertencimento hoje. Quem costuma produzir tatuagens são pertencentes a gangues, facções criminosas, busca de autoafirmação, ato de rebeldia ou homenagens a alguém. Olha que interessante, geralmente é isso aqui. As pessoas que se tatuam estão ligadas a isso aqui, ela pertence. Algumas pertencem a gangues. Se você consultar, você vai ver na internet, lá tem várias gangues dos Estados Unidos que se tatuavam. A máfia chinesa, se não me agora, Siracusa, eu acho, eles se tatuavam, para dizer que pertenciam àquela máfia. No Brasil, nos presídios brasileiros, a depender do nível do cara, ele tem um símbolo de tatuagem, que eu não vou falar aqui, você bota na internet e pesquisa lá, tem um símbolo que identifica o que ele é na facção e quem ele é. Tem um símbolo. Hoje em dia existem tatuagens que são antissociais, né? Terrivelmente, se colocar, vai encontrar problema a todo momento aí, tanto no mundo do crime quanto com a justiça. Então existe muito dessas coisas. Tatuagem, ninguém bota tatuagem porque eu acho bonito, só que em alguns casos colocam tatuagem. Eu estava vendo, irmão, pesquisa, para até você ter argumento para conversar. Tem gente que tatua coisa que nem sabe, só porque achou bonito lá. Quando vai ver, está procurando um problema. Então é pertencimento, grava isso, é pertencimento. Autoafirmação é quando a pessoa de repente ela quer se encontrar, aí ele encontra um símbolo de tatuagem para enfeitar seu corpo. É um ato de autoafirmação. Pessoas que se perderam em si mesmo. Isso aqui é psicologia, tá? Os psicólogos que consultei falaram isso. É uma necessidade de autoafirmação. Não tem identidade própria. Autoafirmação. Não tem autoafirmação, aí você quer tatuagem para botar uma coisa para, tipo assim, se sentir mais importante, né? Então, ou para se sentir melhor no meio que vive, enfim. Mas aí coloca um símbolo que colocar por autoafirmação é uma coisa, e colocar um símbolo é outra história. Às vezes por autoafirmação coloca um símbolo e dá azar no símbolo que escolhe. Continuando. Homenagens, tem gente que gosta de fazer homenagem. Homenagem a marido, homenagem à mulher, homenagem a filho, homenagem à mãe que morreu, ao pai que morreu. Coloca essas coisas. Deixa eu dar um conselho. Eu sei que ninguém aqui vai botar, mas deixa eu dar um conselho. O mercado das tatuagens movimenta 12 bilhões de anos, sabe por quê? A maior parte das pessoas que pagam é para tirar a tatuagem. A pesquisa nos Estados Unidos diz, tem um canal que é o Story, alguma coisa lá. Aí eu botei, a história da tatuagem, vi tudo lá. Você pode botar e ver lá. É 44 minutos, é rapidinho. Aí o cara removendo tatuagem fala que quase a metade das pessoas que colocam tira, se arrepende e tira. Quase a metade, nos Estados Unidos, não no Brasil não, nos Estados Unidos. E o valor para tirar é 3 vezes maior do que o valor para colocar. É mais caro para tirar do que para colocar. E aí mostrou para tirar é rapidinho. A tatuagem para tirar, dependendo do tamanho da tatuagem, se for pequenininha, 5 minutos é rapidinho. O cara remove a tatuagem. Mas o que acontece é o seguinte, dentro dessa questão.
movimenta milhões, então sempre está ligado a isso. Tem gente que coloca, era isso que eu queria falar, estava fugindo assim, trouxe de novo. Irmão, tem gente que coloca nome de marido, de mulher, e aí agora, quando larga? Quando o marido dá um belo de um par no mundo, e quando a mulher dá um belo de um par no danado, ou quando aquele filho comete alguma coisa que arrasa o coração dele ou dela, ou quando o pai e a mãe o decepciona, porque tem muita gente que se decepciona logo do caminho com os pais, não se decepciona nunca com Jesus, mas com o pai e mãe pode se decepcionar. Já colocou, tatuagens são pinturas permanentes, já colocou, e aí já era, ficou lá com a tatuagem marcada, aí vai querer tirar, ou então vai querer substituir aquela tatuagem por outras, né? Aí tem um pessoal, eu não vou falar uma coisa que é o símbolo da carpa, do mundo do crime, é algo agressivo aí da facção. O cara coloca um like e quer substituir pela carpa, vai encontrar outro problema maior. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte: tatuagem nem de um jeito nem de outro é coisa boa, nunca foi. Se fosse, Deus deixaria aí aberto. Se ele proibiu, a única referência que tem é proibitiva, então é não. O resto é desobediência, Estou continuando aqui, meus amados irmãos. No passado, pertencimento. No presente, pertencimento. No futuro, pertencimento. Pertencimento como, irmãos? Quem tem interesse em colocar tatuagem no homem é o diabo. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo número 18, vai dizer que todos trarão a marca da besta na mão, para comprar e para vender. Apocalipse 13, 18. Vai ter que ter a marca. Aí, eu estava pesquisando, tem uma coisa chamada de tatuagem inteligente, pastor Raimundo. Sabe o que é tatuagem inteligente? É uma tatuagem, escuta isso, irmão, A gente pensava que era um chip, né? É invisível. O cara vai lá, o cara faz com um produto lá, era como se fosse um chip, mas não um chip, como eu pensava, pastor, que era carocinho de feijão, tinha visto, estudado, inclusive. Não. Que eu vi, mostra lá, é invisível. Você vai lá depois, pesquisa história e não sei o que, a história da tatuagem, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando lá. E aí, quando o cara coloca o scanner em cima, tem a vida do cara todinha. Quando você tem contato com qualquer coisa que tem código de barra, o seu corpo pega e a sua tatuagem lê. E o governo sabe o que é. Então ele vai saber o que você come, o que você veste, onde você vai, onde você entra. Onde tiver código de barra, se tiver um contato com esse microfone aqui, ele tem código de barra, o governo vai saber lá que eu estou pegando o microfone, onde o microfone foi fabricado, o tempo que eu estou na mão com esse microfone, sabe de tudo, porque o código de barra que teoricamente estaria em mim, que é invisível, vai ler o código de barra e vai transmitir a mensagem lá fora. Então, o que os indivíduos comerem no futuro, por onde forem, o anticristo vai saber. O sistema da besta, ele tem uma tatuagem invisível. Então, só estou usando esse raciocínio para dizer que no passado era pertencimento, no presente é pertencimento e no futuro é pertencimento. É sempre a ideia de alguém pertencendo a outro. Pertencimento que seja dentro das suas emoções, pertence a alguém. Resguarda ali um trauma. Meu pai morreu, eu gostava de fazer uma tatuagem para homenageá-lo. Não. A melhor homenagem que você pode fazer a seu pai, se ele era crente ou não sei, é ser salvo, é ser um homem de bem, é ser uma mulher de bem. Eu lhe garanto que aonde ele estiver e soubesse da sua fama, ficaria muito feliz disso. Não é colocando tatuagem que você vai homenagear ninguém, e nem tampouco trazê-lo à vida. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte: que o pertencimento que nós devemos ter é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele. Nós temos uma tatuagem espiritual, sim. Sabe qual tatuagem é essa? A marca do sangue de Jesus Cristo em nossa vida. Quando o diabo olha, como lá no Egito ele olhou as casas que não tinha marca do sangue, ele entrava, o espírito da morte entrava e matava o primogênito. Hoje em dia o diabo olha para a sociedade, e quando ele vê alguém que não tem a marca do sangue, ele entra na vida desta pessoa, mata os sonhos, frustra o casamento, destrói a saúde, faz de gato e sapato. Mas quando ele vê a marca do sangue de Jesus, ele diz: nessa casa aí que é o teu e o meu coração, eu não posso entrar, porque aí já tem um morador, e ele é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Fica debaixo do sangue. Você não precisa de marca na pele, você tem marca na alma, que é a marca do sangue de Jesus. Você pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós já somos marcados e selados pelo sangue de Jesus. E eu termino agora. Deus proibiu o uso de tatuagens, porque era uma prática pagã, prática idólatra, prática de invocações e pertencimentos. Conclusão: mesmo diante de todas essas verdades, eu tenho 3 coisas para dizer aqui. A primeira: se você é crente, está ouvindo essa mensagem pela internet ou nessa igreja, tem vontade de colocar tatuagem, liberte-se disso. Isso não é de Deus. Isso é influência do diabo para descaracterizar você, para marcar você de alguma forma. Se você já tem tatuagem, a palavra de Deus para você é: pare, não coloque mais tatuagem, se arrependa, demonstre arrependimento. Eu tenho uma tatuagem aqui, mas quando eu coloquei eu não conhecia Jesus. Se eu pudesse voltar no passado, eu não colocaria.
pare e nem incentive os outros a colocar, porque você colocou, porque Deus proíbe a prática. Não há exemplo na Bíblia de incentivo, mas há exemplo na Bíblia de proibição. E em último lugar, o terceiro, fique de pé por favor, o terceiro e último conselho que eu quero dar para você é: não discrimine as pessoas que têm tatuagem. Ame elas, ore por elas, ganhe elas para Jesus. Muitas delas fizeram na ignorância, mas você não julga pela aparência, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus. O ato dele ter colocado uma tatuagem não significa dizer que ele vai para o inferno. Mesmo que alguém ouça essa mensagem e coloque uma tatuagem, não significa dizer que ele vai para o inferno. Significa dizer que ele tem que se arrepender de todo o seu coração e entender que ele foi rebelde, que ele caminhou às margens do abismo, que ele não honrou a Deus. Mas se ele se humilhar, se arrepender, Jesus perdoa, lava, redime e leva para o céu. E nós não vamos descriminalizar ninguém. Você que está ouvindo essa mensagem pela internet, nós te amamos. Venha como você estiver, cheio de tatuagem, todo arrebentado com essas marcas. Nós vamos te amar, te acolher, te ajudar e dizer para você que a verdadeira marca que você precisa ter é a marca do Filho de Deus dentro de ti, que é o sangue de Jesus derramado na tua vida. Vamos orar em nome de Jesus.